Enquanto você assiste a esse vídeo, 4 seres humanos estão viajando em direção à Lua. Não é ficção científica, não é simulação, é real, é agora. E é a coisa mais longe que qualquer ser humano foi no espaço em mais de 50 anos. Em 1º de abril de 2026, às 19h35 no horário de Brasília, o foguete mais poderoso já construído pela NASA decolou do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, carregando 4 astronautas numa missão de 10 dias ao redor da Lua. A última vez que isso aconteceu foi em dezembro de 1972. Naquela época, nenhum de nós havia nascido. E agora está acontecendo de novo, com uma tripulação que reúne a primeira mulher, o primeiro homem negro e o primeiro não-americano a viajar além da órbita baixa da Terra. A cápsula se chama Integrity, e os 4 astronautas a bordo vão se tornar, em alguns dias, os humanos que mais se afastaram da Terra em toda a história da humanidade. Se você quer entender o que é essa missão, o que ela significa, o que pode dar errado e onde tudo isso vai chegar, se inscreve agora e deixa o like. Porque essa história está sendo escrita agora mesmo, enquanto esse vídeo chega até você. Para entender o peso do que está acontecendo, é preciso recuar um pouco. A última missão humana à Lua foi a Apollo 17, em dezembro de 1972. Gene Cernan foi o último ser humano a pisar na superfície lunar. Antes de subir de volta para o módulo, ele deixou uma frase gravada na história. Saímos da Lua como viemos, e se Deus quiser, voltaremos com a paz e a esperança de toda a humanidade. 54 anos depois, a humanidade está cumprindo essa promessa. Não com um pouso. A Artemis II não pousa na Lua. Mas, pela primeira vez em mais de meio século, seres humanos estão no espaço profundo, além da órbita terrestre, em rota de contorno, ao redor do satélite natural que iluminou todas as noites da história humana. E a pergunta que não sai da cabeça é: por que demorou tanto? Por que, se chegamos à Lua em 1969, levamos 54 anos para voltar sequer a orbitar? A resposta é mais política do que tecnológica. Depois da Apollo 17, o Congresso americano simplesmente cortou o financiamento do programa lunar. A NASA tinha planos para a Apollo 18, 19 e 20. Foram canceladas. A corrida espacial havia sido vencida contra a União Soviética, e o governo americano não via mais motivo para gastar quase 5% do orçamento federal em missões lunares. Foi apenas em 2017, durante o governo Trump, que o programa Artemis foi criado com a missão de levar humanos de volta à Lua. Mas criar um programa não é o mesmo que executá-lo. A Artemis II estava originalmente planejada para 2022, depois para 2024, depois para 2025. Vazamentos de combustível, problemas no escudo térmico, falhas no sistema de suporte de vida, cada problema empurrava o calendário para frente. Até que em 1º de abril de 2026, finalmente o foguete decolou. O foguete que levou a Artemis II ao espaço é o Space Launch System, o SLS. Para ter noção do que é essa máquina, 98 metros de altura. Quase 2.900 toneladas quando cheio de combustível. 4 motores RS-25, os mesmos motores que moviam o ônibus espacial, mais 2 propulsores sólidos gigantescos que produzem juntos uma força equivalente a 15 aviões 747 decolando ao mesmo tempo. O SLS consegue acelerar a cápsula Orion a 39.418 km por hora, velocidade suficiente para escapar da gravidade terrestre e iniciar a viagem à Lua. No momento do lançamento, o chão tremeu na Flórida. Uma coluna de fogo e fumaça branca se elevou acima da plataforma 39B, a mesma plataforma que já viu 60 lançamentos, incluindo o Saturn Means, que levou Neil Armstrong à Lua. O comandante Reed Wiseman, sentado no assento à esquerda da cápsula, observou o lançamento completamente automático e disse ao centro de controle em Houston: "Temos um lindo nascer da Lua. Estamos indo direto em direção a ela." Mas nem tudo foi tranquilo desde o início. Logo após o lançamento, houve uma breve interrupção nas comunicações entre a cápsula e o centro de controle. Os engenheiros identificaram problemas com o banheiro da nave quando foi colocado em funcionamento pela primeira vez, o que, em gravidade zero,
não é uma questão trivial. Christina Koch, a única mulher da tripulação, brincou com a imprensa diretamente do espaço que estava orgulhosa do título de encanadora espacial. Mas o momento de maior tensão veio no segundo dia, durante a manobra mais crítica de toda a missão: a injeção translunar. É a última grande queima dos motores, o empurrão final que liberta a nave da gravidade terrestre e a coloca em rota para a Lua. Durou menos de 6 minutos. E o comandante Wiseman, falando depois com a imprensa do espaço, disse que foi bem tenso. Não explicou o que exatamente gerou a preocupação, mas disse algo que não tem como esquecer. Fazia muito tempo que não voltávamos para cá. E preciso dizer para você, não tem nada normal sobre isso. A tripulação da Artemis II é historicamente única, de uma forma que vai muito além dos títulos. Reed Wiseman, 50 anos, comandante, piloto naval condecorado, chefe do escritório de astronautas da NASA, cresceu em Baltimore observando jatos militares sobrevoarem sua cidade. Victor Glover, 49 anos, piloto, acumulou mais de 3.500 horas de voo em mais de 40 aeronaves diferentes, realizou 24 missões de combate, passou 168 dias na Estação Espacial Internacional e agora se torna o primeiro homem negro a viajar além da órbita baixa da Terra. Ele próprio traça um paralelo entre esse momento e 1968, quando a Apollo 8 foi lançada num momento de divisão social e assassinatos políticos no Silmaillian. Foi um momento difícil para o país, disse ao New York Times. Christina Koch, 47 anos, estabeleceu em 2019 o recorde de missão espacial mais longa por uma mulher, 328 dias consecutivos na ISS. Participou das primeiras caminhadas espaciais exclusivamente femininas. É a única da tripulação sem formação militar. E Jeremy Hansen, 50 anos do Canadá, físico, ex-piloto de caça, especialista em habitats subaquáticos, será o primeiro não-americano a viajar à órbita lunar. Disse ao programa de Stephen Colbert, com leveza típica canadense: se algo der errado, a NASA pode culpar o Canadá. No segundo dia, após a injeção translunar bem-sucedida, o astronauta canadense Jeremy Hansen olhou pela janela da cápsula Orion e disse ao centro de controle: estamos tendo uma vista simplesmente linda do lado escuro da Terra, iluminado pela Lua agora. Fenomenal. A tripulação está se sentindo muito bem aqui em cima, a caminho da Lua. Do outro lado, o comandante Wiseman descreveu ver o planeta de polo a polo, conseguindo enxergar continentes inteiros e até as luzes do norte. A humanidade mostrou mais uma vez do que somos capazes. Hansen resumiu a experiência de flutuar em gravidade zero com uma frase que diz tudo. É extraordinário, é muito divertido estar flutuando, e isso me faz sentir como uma pequena criança. 4 adultos altamente treinados, veteranos de guerras e de 328 dias no espaço, sentindo-se como crianças olhando pela janela. Isso, mais do que qualquer dado técnico, é o que a exploração espacial parece quando acontece de verdade. Há um momento dessa missão que nenhum ser humano na história jamais viveu da forma que esses 4 vão viver. Quando a cápsula Orion contornar o lado oculto da Lua, o lado que nunca fica voltado para a Terra, a NASA perderá completamente o contato com a nave por algumas horas. Nenhum sinal chega de lá. É o único lugar no sistema solar de onde você não consegue ver a Terra nem receber comunicação de nenhuma estação humana. Sondas robóticas da China e da Índia já fotografaram esse lado, mas nenhum ser humano jamais o contemplou diretamente, sem a mediação de lentes ou sensores. Wiseman disse que vai ficar colado à janela nesse momento. Koch planeja registrar tanto o que consegue sentir, quanto o que não consegue. Glover quer fotografar os rostos dos colegas, porque sabe que a expressão de quem vê algo que nenhum humano viu antes é um documento histórico em si mesma. E quando a cápsula sair do outro lado e a comunicação for restabelecida, eles terão viajado mais de 406 mil quilômetros da Terra, batendo o recorde estabelecido pela tripulação da Apollo 13, que chegou a 400 mil quilômetros em 1970, numa missão que quase terminou em tragédia.
Mas há uma pergunta que não sai da cabeça quando você acompanha tudo isso. Por que a Artemis II não pousa na Lua? Se chegamos lá em 1969 e pousamos 6 vezes, por que em 2026 ainda estamos apenas orbitando? A resposta é técnica e humilhante ao mesmo tempo. Porque voltar à Lua com segurança em 2026 é extraordinariamente mais difícil do que foi em 1969. Não por razões tecnológicas, mas por razões de processo, burocracia e dependência de fornecedores privados. O módulo de pouso que levará humanos à superfície lunar nas próximas missões ainda está em desenvolvimento, dividido entre a SpaceX, que está adaptando a Starship para pouso lunar, e a Blue Origin, de Jeff Bezos, com o veículo Blue Moon. Ambas as empresas precisam demonstrar capacidade de reabastecimento em órbita e de pouso suave antes que qualquer humano pise nelas. A missão Artemis III, prevista para 2027, vai testar esses sistemas em órbita. A Artemis IV, em 2028, é a candidata ao primeiro pouso, se o calendário se mantiver. E o calendário raramente se mantém. A Artemis II estava prevista para 2022. Do outro lado do mundo, a China está trabalhando num programa lunar próprio, com uma arquitetura mais conservadora, basicamente uma réplica modernizada do que foi feito no programa Apollo. Os chineses planejam sua primeira missão tripulada à superfície lunar antes de 2030. Os analistas de geopolítica espacial são diretos. Há uma nova corrida espacial acontecendo. Não com a urgência ideológica da Guerra Fria, mas com consequências igualmente profundas. Quem chegar primeiro ao Polo Sul da Lua, onde há gelo de água em crateras permanentemente sombreadas, terá acesso a um recurso que pode abastecer futuras missões, produzir oxigênio respirável e até servir como base para missões a Marte. Cada teste, cada dado coletado, cada problema identificado e resolvido durante esses 10 dias prepara o caminho para o que vem depois. Há uma ironia profunda em tudo isso que merece ser dita. A Artemis, nome da deusa grega da Lua e irmã de Apolo, foi escolhida deliberadamente para marcar uma diferença em relação ao programa original. Apolo era o deus do Sol, masculino, a missão de um país num momento de supremacia cultural americana. Artemis é a irmã, a Lua, a parceria, e a tripulação reflete isso. A primeira missão lunar tripulada da história humana foi composta exclusivamente por homens brancos americanos. A segunda era composta de 12 homens brancos americanos. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. 12 missões, 12 tripulações. Todos homens brancos americanos. E agora, 54 anos depois, a missão que retorna à órbita lunar tem a primeira mulher, o primeiro homem negro e o primeiro não-americano a fazer esse caminho. Não como vitrine de diversidade, mas porque esses são os melhores astronautas disponíveis com as competências certas. E o fato de que levou 54 anos para que uma mulher e um homem negro chegassem à órbita lunar diz mais sobre as décadas anteriores do que sobre esse momento. Enquanto esse vídeo chega até você, 4 seres humanos estão no espaço profundo, a caminho da Lua, numa cápsula chamada Integrity. Em alguns dias, eles vão se tornar os humanos que mais se afastaram da Terra em toda a história registrada. Vão contornar o lado oculto da Lua e ver algo que nenhum ser humano jamais viu diretamente. E depois vão voltar, atingindo a atmosfera terrestre a mais de 40 mil quilômetros por hora, a maior velocidade de reentrada de uma nave tripulada desde as missões Apollo, e pousar no Oceano Pacífico no dia 10 de abril. Se der tudo certo. A exploração espacial sempre vive com esse "se". Foi assim na Apollo 1, que pegou fogo na plataforma de lançamento. Na Apollo 13, que explodiu a caminho da Lua. E em cada uma das missões que deu certo, apesar dos problemas que nenhuma simulação havia previsto. O que esses 4 astronautas estão fazendo agora é a coisa mais humana possível. Ir ao desconhecido sem saber exatamente o que vai encontrar, com a confiança de que o preparo e o trabalho em equipe são suficientes para voltar. Acompanha o canal e comenta aqui. Você está acompanhando a Artemis II? O que você acha que vai mudar com o retorno humano à Lua? Se inscreve,
deixa o like e ativa o sininho, porque essa história ainda está sendo escrita.